Off ainda. Boa noite, estamos aqui mais uma vez para um hangout do canal Loucos pela Pátria. Agradecemos as pessoas que estão aí assistindo a gente, agradecemos a presença do Hermes, agradecemos a presença do Fábio, que infelizmente está com a câmera ruim, e esperamos que o Vitor possa aparecer em breve. A gente queria convidar vocês para curtir a página do Loucos pela Pátria no Facebook, procurar seguir a gente no Twitter também, porque temos ações diárias de tuitaços. E, se possível, gostar também, curtir o nosso canal no YouTube. Essa noite a gente tem um convidado super especial, que é o Hermes Magnum. Ele foi o primeiro empresário que denunciou o maior esquema de corrupção do Brasil. E esse esquema terminou, essa denúncia culminou na Lava Jato. A gente vai conversar um pouco com ele agora. Por favor, mande suas perguntas e uma boa noite. Obrigada pela presença do Fábio e boa noite, Hermes. É com você, Hermes. Boa noite, Paula. Boa noite, Fábio. Enfim, obrigado aos nossos ouvintes. Acho que está dando um pouco de retorno, um pouco de eco, não? Para mim tá bom. Tá, bom, tem algum atraso, mas vamos lá. Como você falou, essa minha história que culminou na Operação Lava Jato, ela, no início, jamais eu iria imaginar que se transformaria em algo tão nessa dimensão, né? Eu acho que tivemos alguns personagens bastante importantes ao longo da trajetória, né? Ainda em 2008, eu jamais imaginaria mesmo, porque eu não via nenhum sinal por parte das autoridades que a gente iria desencadear algo realmente assim. Embora, depois que aconteceu aquilo, que eu acho que é um dos fatores que ajudou, eu pulverizei a informação. Não toda, porque realmente tinha coisas muito escabrosas de baixo escalão, que eu preferia até me resguardar. Mas o que eu pude, eu falei. Só que isso não... Na mídia, se vocês reclamam da mídia de hoje, a mídia é a mesma desde aquele tempo. Os cartolas têm responsabilidades e compromissos desde aquela época. Então não é fato novo. E o que eu falei à imprensa, eu falei em respeito aos jornalistas que vieram me entrevistar. Porque muitas dessas entrevistas foram para a gaveta. Então não é de hoje. Hoje, quando as pessoas dizem que estão assustadas com a mídia, o compromisso dos cartolas, e aí os fatores, a gente teria que... Eu fui a fundo, eu estudei muitos dos fatores, até mesmo porque eu estou escrevendo um livro, então eu preciso estar embasado para não escrever qualquer coisa. Mas é importante prestar atenção. Hoje, quando as pessoas reclamam da mídia, a mídia não mudou. Ela é a mesma. Quer por questões tributárias, quer por... Enfim. Não vamos muito longe. Aquela pessoa que estava extorquindo o Lula e tudo mais, que o Bunlai pagou aquele dinheiro e tal, que agora está aparecendo a verdade, ele comprou um veículo de comunicação justamente para fazer pressão em cima de empresários. Então, como é que a gente não pode? Hoje nós temos que confiar em jornalistas, em profissionais. E nós temos que ter certeza que eles estão tentando fazer o melhor, da forma mais criativa possível, né? Mas existem linhas editoriais, e são as linhas editoriais que norteiam tudo. Então eu tive... lá em 2009 eu dei entrevista para a Veja, Gaveta. Eu contei toda a minha história ao lado do Janene para a Veja, foi Gaveta. Para Isto É, lá atrás, foi Gaveta.
Agora, o ano passado é que a Isto É veio fazer uma matéria, porque apareceram as provas, né? Naquela época ninguém, por mais provas, as mesmas provas que eu tinha o ano passado, eu tinha lá atrás, que foi o que desencadeou a Lava Jato. Né? Mas tinha também, é verdade, tinham pequenos jornalistas pequenos veículos que bravamente fizeram barulho, me ajudaram a me defender. Ajudaram a me defender, e isso eu sou eternamente grato a esses profissionais. Então, eu não tenho absolutamente nada a reclamar dos jornalistas. Cada um que chegar à minha porta e que chegou à minha porta, eu dei entrevista. As pessoas até perguntavam, mas você dá entrevista para todo mundo? Dou, em respeito ao profissional. Esse é um fato importante. Bem, mas infelizmente, se eu tive 50% de sorte com a mídia, eu tive 100% de azar com as autoridades em 2008. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Hermes, algumas pessoas, infelizmente, ainda não conhecem a tua história. Eu sei que você já contou em vários lugares, já fez uma reportagem grande para a Band, inclusive a gente conversou sobre isso, foi o único canal aberto que de verdade foi lá e fez uma reportagem super legal com você. E a televisão portuguesa também fez, tem vários artigos, tem o seu depoimento para o juiz Sérgio Moro, também no YouTube, que a época que foi colhida pela época. Mas dá um resumo para quem não conhece ainda, para saber quem é o Hermes Magnus, o que realmente ele fez, o que aconteceu com você, a sua relação com o Janene, com o Alberto Youssef. Dá uma resumida, por favor. Bom, pro azar do Alberto Youssef e do Janene, eu sempre neguei a corrupção. Só que das outras vezes que eu neguei a corrupção, eu disse não a corruptos, eu levei a pior. Desta vez, né, nada comparado ao passado, mas desta vez houve um resultado. Por quê? Primeiro que a proporção era muito maior. E havia um juiz, né, e alguns delegados da Polícia Federal e mais um ou dois promotores que realmente se interessaram. Mas se interessaram por quê? Porque havia crime pregresso. Havia o mensalão e havia o Banestado. Alberto Youssef era reincidente do Banestado. E José Janene estava lavando dinheiro de um crime pregresso. Então, você trilhar em cima de um rastro em que já existe aí essa sequência de crimes, facilitou bastante. Mas naquele momento eu não tinha essa certeza que isso aconteceria. Então, a história começou assim. Eu tinha uma empresa de tecnologia que eu comecei em 2001. Quem quiser procurar nos arquivos, não é difícil de encontrar, eu acredito. Não sei onde é que ficou o arquivo da extinta Gazeta Mercantil, edição nacional. Em 2003, deu quase uma página na edição nacional da Gazeta Mercantil sobre o meu case, em que mostrava o meu pioneirismo na América Latina com relação a máquinas de teste para certificação. Antes era só importado. É importante frisar que quando você é empreendedor e pioneiro num segmento, as pessoas, pelo menos naquele tempo, as pessoas olhavam com mais cautela. Poxa, você é o único detentor da tecnologia. Eu ainda vi uma cultura que o empreendedor brasileiro, pelo menos da minha geração, eram aqueles que aprendiam a trocar as rodas do carro com o carro em andamento. E aí, as pessoas também olham com mais resistência. Poxa, isso é uma matéria multidisciplinar, está tudo na cabeça do sujeito. Então, as pessoas, para investir, têm mais medo. Hoje eu não tiro a razão delas, mas para mim era muito difícil. Então, você chegava no Banco do Brasil, olha, BNDES para você não tem, mas tem leasing. Claro, juro 10 vezes o preço, mas tinha. Então, é tudo pela via mais difícil. E se você quisesse alguma coisa mais fácil, era na base do esquema. Eu não iria jamais me sujeitar a isso. Recebi muitas propostas, denunciei muita gente.
E porque não era isso. A minha vocação era fazer máquina, não era lavar dinheiro, não era aceitar determinados favores, enfim. O que aconteceu foi que em 2008 eu estava com muitos pedidos em carteira, principalmente para exportação. E aí eu recebi uma chamada, recebi uma prensa de um cliente que eu tinha na Europa, dizendo, olha, você tem que aumentar a tua produção, você tem que profissionalizar a tua empresa, porque eu tenho muitos pedidos, as pessoas estão gostando do teu produto, e eu vou até parar a minha produção, era um concorrente, por sinal, eu vou parar a minha produção e vou começar a importar os teus equipamentos. Então, era o auge da economia global. E eu, voltei ao Brasil, preparei um plano de negócios e saí a campo para buscar um investidor. E aí encontramos essa empresa que é a CSA Project Finance, que era o quartel-general desta corja. O seu Paulo Roberto tinha o seu braço lá dentro, o Janene estava lá dentro, o Alberto Youssef estava lá dentro, o seu Cláudio Mente, da turminha do Vacari e tudo mais lá dentro. Depois tinha um braço dessa empresa na área de securitizadoras, que mexiam com os fundos de pensão, com as concessões do setor elétrico, que era a CSA Securitizadora, onde estava lá o seu Etel, aquele doleiro da dona Rosiana. Ou seja, aquilo ali era o antro. Mas espera, você tinha amizade com o Janene para chegar até eles? Ou você foi só porque estava atrás do investidor mesmo? Nós não tinha nenhuma relação pessoal. Ok. Nós enviamos um plano de negócio para uma pessoa que levou o plano de negócio até eles. Entendi. Uma espécie de um headhunter, alguém solto no mercado que agenciava negócios. A gente jamais imaginaria. A gente viu que no mercado era em torno de 2% de comissão para as pessoas que faziam essas intermediações. Tanto podia ser uma intermediação com o BNDES, como poderia ser com um fundo de angels, ou, enfim, de uma empresa de investimentos. Enfim. E na nossa cabeça era uma empresa de investimentos idônea. Na primeira reunião que nós apresentamos o plano de negócio, já veio a proposta. E do Janene. Nós temos dinheiro do Banco do Nordeste. Se você abrir uma filial do Espírito Santo para cima, pode ser do Banco do Nordeste ou do BNDES. Temos as portas abertas. Agora, se você não quiser banco, temos nosso dinheiro próprio. Para isso, você precisa abrir uma filial em Londrina, no Paraná. A minha sócia, na época, condicionou a aceitação da proposta do Janene a levar um advogado para verificar a proposta, para estudar a proposta. Foi o que o Janene disse, é pegar ou largar. Então hoje eu faço a minha culpa. Eu aceitei. Essa foi a minha culpa. E eu faço esse minha culpa sempre. Eu acho que todos os empresários que se metem nesse tipo de coisas, a gente precisa rapidamente, quando perceber qualquer coisa errada, ter consciência da sua parte, do seu erro. Não adianta você bancar o Vestalzinho e dizer não, sabe, ou bancar o seu Luiz Inácio, não sei de nada. Não. O que eu sei é que eu não segui o procedimento padrão, e o procedimento padrão de empresários sérios é que busquem um advogado para que assessore, para que acompanhe. Quando o Janene berrou que não queria advogado, nós recuamos. Esse foi o erro. Bom, seguimos. Eu peguei todo o meu maquinário, levei para Londrina, no Paraná, minhas máquinas, minhas ferramentas, tudo mais, tecnologia, alguns funcionários das empresas antigas, um pedaço em Santa Catarina, um pedaço no Rio. E começamos o empreendimento. Eles alugaram um galpão, mais ou menos com uns 40 metros quadrados. 5 mil metros quadrados. Que era uma antiga cervejaria, né? E eles fizeram aí aquela parte que competia o plano de negócio. No plano de negócio dizia uma parte em equipamentos e uma parte
em capital de giro. Quando foi celebrado um plano de o agreement com eles, seria um due diligence, que eles administrariam a empresa por 6 meses, e depois de 6 meses indicariam um sócio, e depois eu via saber que seria uma offshore. O que é um offshore? Desculpe. São estas empresas que ficam em paraísos fiscais. Então, até abrindo um parênteses para que as pessoas entendam, né? E eu questiono muito isso. Essa dinamização da corrupção se deu graças... depois do advento Maluf, né? As pessoas parecem que não queriam mais pagar o mico de ir lá olhar para a câmera de um banco lá nas ilhas, né? Ou nesses paraísos fiscais. Então, por que correr um risco de sair do país se podia ir no bairro do Itaim, procurar o doleiro Youssef e abrir uma offshore? Que ele se encarregaria de fazer os papéis todos. Né? Então, isso mas eu jamais imaginaria que fosse. Isso era demais para minha cabeça naquele tempo. Depois eu fui estudar e tal, saber o que realmente tinha acontecido, né? Depois que passa o trem em cima de você, se você sobreviver, você se levanta para ver o que houve. Então, eu percebi que no plano de negócio, mas só percebi depois que no memorando de entendimentos dizia assim: aportaremos 1 milhão, não se limitando a isso. Não tinha meta. Não tinha meta. Para dobrar a meta, não tinha meta. E óbvio, estava aberta a lavanderia. Bom, fui a Londrina, começamos. E por sorte, eu indiquei a empresa que forneceria as máquinas mais caras. Uma empresa do Sul, muito séria. Né? E o Janene quis tomar frente na negociação, chamou o vendedor que eu indiquei, a empresa, né? A empresa mandou um vendedor para Londrina, foi num sábado, no escritório dele. Ele, com o jeito árabe dele, fez toda a barganha possível em cima do vendedor. E eu vou pagar em dinheiro. Eu quero o melhor preço. Então fizeram ali a negociação e tal. E o que acontece depois disso é que a fábrica toda fica pronta, pintadinha, elétrica, isso, aquilo, aquele outro. E os equipamentos começaram a dar uma atrasada. Né? E o Janene começou a ficar impaciente e me falou, né, olha, o que está acontecendo com a empresa que você referendou e tal? Eu paguei tudo, está tudo certo. E eu todo pimpão, todo sem imaginar. Porque até então o Janene era tratado por seu José. Ele não era tratado por deputado, por isso e aquilo. E eu vagamente lembrava daquele sujeito choroso que escapava com atestados médicos, escapava da cassação no mensalão. Mas até então era só namoro. Eu queria minha fábrica funcionando para atender meus clientes lá fora. E aí... eu resolvi ligar para a empresa. A este momento eu já estava cercado de jagunços. O assessor de imprensa dele foi para a fábrica para ser meu secretário direto, meu auxiliar direto. Eu dava um espirro, tinha alguém para dizer saúde no lado. Era assim. Para dirigir minha caminhonete, tinha motorista. Eles alugaram uma casa para mim num condomínio. Os azarados alugaram a casa no lado da casa do policial federal. Nossa. Eles eram aloprados, eles não tinham pudores. Eu acho que o sucesso de cooptação na ordem de 99%, acho que ninguém recusaria, eles não tinham pudores. Bom, eu ligo para essa empresa e cobro eles. E no lado estava o jagunço. Eu cobro e digo, vocês não estão entregando os equipamentos? O que está acontecendo? Poderia me dizer?
O rapaz, constrangido, me disse, não, é que o senhor não quer vir aqui? Eu disse, não, o senhor apenas me diga o que está acontecendo. Não, é que ele meio constrangido. É que não foi a sua empresa que pagou por essas máquinas, não foi a do Nel. E aí eu disse, não foi mesmo, foi a CSA Project Finance, aquela empresa que está nos fomentando lá em São Paulo. Também não. Eu fiquei com a cara no chão, né? Quem está pagando isso? Olha, eu tenho aqui depósitos que vieram de tudo quanto é canto, de Brasília, CNPJs diferentes, muitos depósitos de pessoa física, e fora do horário comercial em caixa eletrônica. Você pode imaginar, depositar 50, 100 mil em envelope, não é normal, assim, para pagar a conta. E então, se essas pessoas todas que depositaram o dinheiro em seu favor não passarem uma declaração em cartório dizendo que lhe autorizam a retirar os equipamentos, nós vamos ter que desmanchar o negócio. Bom, desliguei o telefone, assustadíssimo. Aí o jagunço já no meu lado. O que houve? O que falaram? Não, foi assim, assim, assim. Nossa, já bateu o desespero de todo mundo. Dentro de instantes me liga o Janene. Quem estiver assistindo, principalmente se tiver algum político assistindo, que eu vou falar agora, as pessoas vão lembrar. Janene era o pai da prepotência. Se tem aquela senhora inquilina do Planalto que joga cinzeiro e prato na parede, Janene era parecido com isso. Quando batia o destempero no cidadão, era complicado. Ele me liga aos berros, me chamando de incompetente. Só que ele estava tão nervoso que ele se enganou, ele discou para mim. E eu, gelado, apavorado. Eu disse, calma, seu José, calma, sou eu, Magnus. Ele desligou. Se tocou, né? Daqui a pouco ele liga, uma serenidade, uma voz mansa. O senhor me desculpe, eu sou muito passional, eu sou árabe, e às vezes, sabe? Mas já está tudo resolvido. Tudo resolvido, as declarações já vão chegar para o senhor pode ficar tranquilo. Está tudo certo. E olha, já lhe convido para o senhor almoçar na minha casa no final de semana. É um político, né? Bom, mas eu desligo aquele telefone tremendo. E aí mas foi assim, ó, questão de poucas horas começou a chover declaração do Laranjal. E eles eram realmente, eles, sei lá, era a certeza da impunidade. Porque a declaração chegou por fax, por e-mail, por tudo que foi via, me enviaram a declaração. Para mim, para minha secretária, para a própria empresa no Sul, eles despejaram declarações. Eu catei aqueles papéis todos e fui me informar. Aí me disseram, ó, você está lavando dinheiro para alguém da política, e é coisa pesada. Some disso daí. Quanto tempo, mais ou menos, desde que eles entraram na sociedade até esse ponto? Máximo 30 dias para eu descobrir. Nossa, do começo? Do começo. Eu cheguei em Londrina, deu no máximo 30 dias. Okay. As máquinas demoraram em torno de 25, 30 dias porque precisavam montar. Então, em função do atraso, foi a 35 dias. Mas com 30 dias por aí eu já sabia de toda a história. Okay. E aí eu procurei a minha sócia que morava em São Paulo, estava cuidando de uma pessoa doente, porque essa pessoa ficou 9 meses numa UTI e ela ficou cuidando. E eu contei a história para ela e ela começou a se cercar, procurar com um advogado e tal. Para o nosso azar, o advogado que ela conseguiu por indicação de um jornalista, o advogado era da turma. E o advogado disse, não, vocês têm um contrato e vocês precisam ficar 6 meses com o Janene, senão vocês vão perder dinheiro. Depois a gente foi descobrir que o tal do jornalista que indicou o advogado, lá de Minas Gerais, estava na lista do Valério. Só sorte, só sorte. Bom, e aí eu tentei falar para o Janene que eu não queria mais, que eu tinha me enganado.
Ninguém recusa o meu dinheiro, não. Bom, eu fui obrigado a ficar. Ficar e sabotar a produção. Era a minha única chance. Só que correndo um risco, com a jagunçada toda ali em volta. A sorte é que eram todos muito burros. Ele pegou um sujeito que cuidava do gado, da fazenda, para cuidar de máquinas robotizadas. Não entendia nada, então o que falavam para ele comia por farinha. Os operadores até sabiam que eu estava de sacanagem. Mas eu sabia que se eu produzisse um parafuso naquela fábrica nova, eu estava lavando dinheiro para eles. Então aí a Lava Jato identificou que passou 1 milhão e pouco pela minha empresa, o que conseguiram confirmar. Mas passou mais de 2 milhões. Por quê? Era assim, Janene, precisa de 20 quilos de alumínio. Manda vir 300, 400, 1 tonelada, era assim, pagava em cash. Então, comprava muita coisa sem nota. E dinheiro vivo, muito dinheiro vivo. Folha de pagamento da empresa era cash. Maletas de dinheiro era assim um espetáculo. E as pessoas falam, mas qualquer dinheiro? Não, dinheiro com etiquetinha do Itaú, do Banco do Brasil, sabe? Os pacotinhos de dinheirinho novinho, sabe? E você foi coletando, do momento que você descobriu que a coisa era uma lavanderia, que estavam transformando a tua empresa numa lavanderia e coisa pesada. Até o final do contrato, você ficou coletando... Eu fiquei coletando todas as informações que eu podia, uma vez que eu sabia que eu não podia. E assim, durante a semana, eles me tratavam muito mal, os jagunços, porque eles confiavam que eu estava de sacanagem e não saía máquina. Que história é essa que o Janine entra numa fábrica que não fabrica nada? Tudo dá errado. Sabe? Olha, tinha lá 30 máquinas para sair num período, acho que saiu 2. E eu fotografava, por exemplo. A filha do Janine foi empossada como diretora comercial. Todas as minhas caixas de e-mail todas eram triadas por ela. Eu não tinha mais acesso a nada. Tudo passava por eles. Eu era o empregado e eu era humilhado assim na frente dos outros funcionários como se fosse o varredor lá e pronto. E eu ficava ali fotografando, vendo as pessoas que circulavam, né? Por isso que hoje eu insisto que nem todos os nomes não vieram à tona ainda, tá? Vai ter surpresa ainda, principalmente fora do país. Bom, inclusive no auge da eleição de Londrina para prefeito, primeiro e segundo turno, o dinheiro para pagar boa parte das maracutaias da política daquela campanha foi de dentro da minha empresa. Eles traziam as maletas e lá de dentro faziam filhinha, vereador, prefeito, todo mundo passava lá por dentro. E eu, aos finais de semana, o Janine me levava para casa dele, ou seja, enquanto a jagunçada batia, ele vinha com o jeito político dele. E eu dava corda, e ele estava numa fase muito carente, ele se sentia abandonado. E ele extorquia o PT pesado. Que essa é uma das acusações que eu faço para o Lula, é o seguinte. Se ele era realmente extorquido, eu sei que o Janine extorquia. Se era extorquido e ele tinha popularidade, por que ele não virou a mesa em cima dessa corja? Parece que ele gostou. E quando o Janine afirmava, e tenho testemunha, essas coisas que eu falo, eu não estou falando da boca para fora, eu tenho testemunhas. Ele falava que só ele e o Zé Dirceu derrubavam o Lula. O que está acontecendo agora? Foi através do Dirceu ou foi através do Janine que essa corja vai cair? Então é sinal que ele tinha razão. E é muito interessante isso. Bom, eu fiquei... Deixa eu perguntar uma coisa, Hermes. Diga lá. Então, em que momento foi que você coletou material suficiente para começar a entrar em contato com a Polícia Federal? Eles estavam lá dentro ainda ou foi depois dos ditos 6 meses? Não, sempre. Eu saía, tinha dias que eu estava muito mal. Eu sempre ia para Orelhões, secretária eletrônica da PF, contava uma historinha. Cada dia eu contava uma coisa. Às vezes eu saía, fugia, dava uma escapada,
Eu fui na delegacia da Receita Federal em Londrina, peguei o delegado da Receita Federal e contei tudo o que estava acontecendo e entreguei documentos a ele. Não aconteceu nada. Absolutamente nada. A Receita Federal quis falar comigo quando eu tinha fugido do Brasil, às vésperas da morte do Janene. 2 supostos fiscais da Receita Federal quiseram visitar a minha casa em Santa Catarina atrás de provas. Só que eu me informei que esse tipo de diligência não havia. Um carro sair de Londrina da Receita Federal para vir buscar provas em Santa Catarina. Então, assim, poxa, botar um adesivo em cima de um carro branco é muito fácil. Uma vizinha na época falou, teve aqui um carro da Receita Federal, assim, 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 de Londrina, deixaram um celular para você entrar em contato e tudo mais e tal. Óbvio que eu não fiz. Na sequência, o Janene morreu. Enfim, foram... Ou seja, durante todo o processo, desde a descoberta até o final, você estava denunciando e denunciando sempre. Tanto que a principal prova, eu não sei quantos e-mails chegaram, tanto que eu falo naquela audiência com o Sérgio Moro, eu falo, eu não sei quantas informações, qual o conteúdo que chegou para a Polícia Federal, porque o Janene dizia que tinha gente dele dentro da Polícia Federal. Okay. Então eu mandei muita informação, eu mandava aquelas declarações. A minha sorte é que o azar, porque eu corri um risco, meu desespero era tanto que eu pulverizei a informação. Então, tinha muito deputado que recebeu e-mail meu. Isso tudo eu guardo. Muito deputado recebeu e-mail meu, que eu estou guardando no meu livrinho. Eu não quero causar constrangimento agora. O momento do Brasil agora é se resolver politicamente. Não precisa mais lenha na fogueira. Né? O fato do político ter ignorado o meu e-mail não quer dizer que ele é corrupto. Né? Deve receber e-mails do país inteiro. Eu prefiro acreditar desse jeito. Mas eu mandei minha historinha para muita gente no Congresso, muita gente no Senado. O Ministério Público do Estado de São Paulo, eu atirei para tudo que é lado porque eu não sabia quem era corrupto e quem não era corrupto. Então, por segurança e no meio do desespero, eu comecei no meio da jagunçada, eu comecei a escutar histórias escabrosas. Por exemplo, o Janene tinha um juiz que ele pagava. Esse juiz acabou morto em 2009, depois que eu denunciei a história dele. Caiu em casa, bateu com a cabeça, trataram como um acidente doméstico. As histórias que eu escutava lá dentro, eu ia arrepiar o cabelo. E sabe aquele constrangimento e medo? Poxa, você não é bandido. Aquilo doía os ouvidos. Você não é daquele métier. Você tem que ficar dando sorriso amarelo pro povo, fazer de conta que você está no meio daquela turma com medo de morrer. Tá? Então eu passava a informação para fora direto, correndo risco, mas eu passava a informação. Né? O Janene dava a entender, um dia ele chegou para mim, muito sorridente, me convidou para almoçar na casa dele, ele olhou para minha cara assim e disse, cada dia que ele chegava perto de mim, eu chegava com medo, descobriu alguma coisa. E ele chegava, olhou para mim um dia, balançou a cabeça, ele disse, que não é fácil. Aquele dia eu gelei. Mas daí na sequência convidou para ir para casa dele e tal. Mas era sempre assim, eu vivia com o coração aos pulos, porque eu tava traindo o chefão, tá? Mas também ninguém me perguntou se eu queria fazer parte de uma quadrilha. Ninguém me perguntou se eu queria ser bandido. Sabe? E eu não queria, óbvio. Inclusive teve um episódio que você conta que eles quiseram que você trouxesse dinheiro na roupa interior da Europa. Sim, sim. Eles tinham uma empresa... Isso no processo dos 6 meses. Tudo isso no processo dos 6 meses. 6 meses. Foi muita emoção. Okay. Foi muita emoção. Olha só. Teve um episódio... Eles tinham... como é que a quadrilha se comunicava? Tinha uma empresa chamada Vox Telecom. Era telefonia VoIP. A planta ficava em São Paulo e Londrina. Se chegasse algum tipo de interceptação da justiça, algum pedido da justiça, eles conseguiam trocar os números, conseguiam desligar o aparelho e tal. Era muito fácil. Então ele e o CEF tinham essa Vox Telecom. E essa Vox Telecom
Tanto que depois desse episódio sumiu a Vox Telecom. Você ainda encontra algumas propagandas na internet, mas site fechado e tudo mais. O irmão do Janene foi diretor da empresa de telefonia celular de Londrina, da Sercontel. Então, para eles ter linhas telefônicas, era muito fácil. Porque a planta de telefonia lá de Londrina estava na mão ou de algum político amigo, ou enfim, eles sempre conseguiam. O Janene tinha 4 ou 5 telefones e ele ficava parado assim no canto da fábrica, escutando alguém. Quando você chegava perto dele para falar com ele ou perguntar qualquer coisa, ele só dava um sorrisinho e fazia sinal para você esperar. E ele ficava escutando horas e horas as pessoas, dava um sorrisinho, às vezes morria de rir. Sabe? Ele às vezes pegava um outro aparelho e gravava aquilo. Ele estava escutando alguém. Ia lá para um lugar, num canto da fábrica, em silêncio, e fazia isso. Esse é um dos passatempos dele. E ele, nesse episódio, chega um cliente da Suécia que pede assistência técnica de uma máquina que estava instalada na Inglaterra e uma que estava instalada em Estocolmo. E queria assistência. O Janene recebe o e-mail da filha dele. Disse, olha pai, estão querendo que o Magnus vá dar assistência para essas máquinas. O Youssef levantou, o Youssef estava lá, era um sábado de manhã, o Youssef estava lá e disse, sim. O Youssef já pegou um mapa, imprimiu um mapa, fez uma rota. Não, olha, ele vai descer em Amsterdã, horário tal, vem para cá. Ele sabia tudo de rota na Europa. Em 15 minutos ele fez todo o roteiro de uma semana de viagem. Ligou para a agência de viagens, que eles tinham uma agência de viagens também, pediu as passagens. Como eu tinha que sair tipo no outro dia de manhã, eu disse para o Janene disse para a filha dele, ligue para a Vox e peça um telefoninho para o Magnus, que quando ele estiver lá fora eu preciso um favor dele. E aí eu disse para o Janene, ok, eu preciso dar uma saída para buscar euros para viajar. Vou numa casa de câmbio. Não, o dinheiro eu trago para você, não saia daqui. Ele saiu, algumas horas depois ele voltou lá, sei lá, com 900 ou 1.000 euros, uma coisa assim. Me entregou o dinheiro. E eu fui para casa me preparar para sair no outro dia de manhã cedo, de madrugada, de Londrina. Eu saio. Aquilo era o auge da eleição. Aquele sábado era o final das eleições. Era a eleição e depois era o segundo turno. Era o primeiro turno, exato, das eleições de Londrina em 2008. Eu vou para Estocolmo, faço assistência técnica e eu precisava comprar umas peças para terminar, para fazer a assistência daquilo que estava, de acordo com o repórter da empresa, que era a revendedora na Suécia, do que teria na máquina, eu tinha que comprar umas ferramentas. Então eu pedi para um funcionário da empresa, que era um chileno, por minha sorte, que fosse ao centro de Estocolmo e trocasse os euros pelas coroas suecas, que lá eles estão no euro, mas eles usam a coroa sueca ainda. E ele foi. Daqui a pouco me liga o chileno, todo apavorado. Preciso saber de onde veio esse dinheiro. Eu disse, eu não sei. Por quê? São falsos. Diz, quanto? No mínimo 500 euros aqui é falso. Está sendo apreendido, eu estou passando a sorte, que ele já era sueco, já tinha documentos e tal. Não deu problema, apreenderam o documento e eu saí ileso. Passei um e-mail para a filha do Janene e perguntei de onde veio o dinheiro. Contei a história para ela, disse, que chato. Disse, o pai falou que veio da Itália. Aí eu disse, tá bom. Aí ela me fala, não esquece de ligar o telefoninho quando você chegar em Manchester. Que o pai quer um favor seu. Quando eu chego em Manchester, eu faço o serviço, eu desligo o telefoninho. Não ligo o telefoninho. Que era para passar por Portugal, no Banco BES, no Banco Espírito Santo, para pegar uma grana para eles. Eu me mandei pro Brasil, desesperado. Aí, ninguém me cobrou nada, só me perguntaram o que houve. O telefoninho deu problema e não consegui ligar. Eles meio constrangidos não falaram nada. Na sequência eles mandaram o Enivaldo Quadrado, de mula.
Eu não sei se as denúncias que eu estava fazendo já tinha surtido algum efeito àquela altura, mas ele foi preso na volta no aeroporto de Guarulhos com aquele dinheiro na cueca. Não sei se vocês lembram desse episódio. Bom, eles ficaram atordoados. Atordoados, a cara era de funeral. E isso já estava vencendo os meus 6 meses. E aí eu ia ter que assinar uma sociedade. E aí eu resolvi fugir. Porque o Janene me ofereceu para assinar offshore, me ofereceu uma Hilux Zero. Para eu seguir em frente e assinar. Eu disse não. Eu disse, isso é o abraço da morte. Eu fugi uma madrugada, eu fugi de Londrina, um carro alugado por um conhecido. Fugi, aqui eu sei que aquele interior do Paraná era todo corrupto, a polícia rodoviária e tudo mais, bancada pelo Janene, pela quadrilha do Janene. Eu fugi com muito medo, muito medo. Cheguei em São Paulo e me mandei para a Suécia. Quando eu e minha sócia, nós chegamos na Suécia, acionamos o advogado para fazer um distrato com o Janene. O advogado se vendeu. Tivemos que voltar. O Janene desesperadamente pedindo para voltar. Porque tinha que assinar recibos de mútuo, tinha que... ele comprou tudo no nome da minha empresa, ele não tinha nada. Para ele tirar dentro da minha empresa, ele tinha... Qual foi a sua justificativa para dizer, estou indo embora, acabou, não quero mais isso? Eu fugi e fiz um documento chamado de extrato e enviei por e-mail para ele, por aqueles cartórios eletrônicos, né, dizendo que era distrato e as razões do distrato. E lá eu contava absolutamente tudo o que fizeram, que a empresa foi gerida por terceiros, que fizeram coisas arbitrárias, que os pagamentos da empresa foram feitos por terceiros. E eu conto absolutamente tudo nessa carta. E, enfim, aí começa uma luta, porque colocaram fogo na nossa casa. Santa Catarina, era intimidação direta. O Janene disse que eu teria que fugir, se eu não voltasse, eu teria que fugir do país, que a minha vida ia ficar azeda. De fato ficou, né? E eu aguentei em Santa Catarina ainda no ano de 2009. Não lembro se foi janeiro ou fevereiro, eu fui até então tive o meu primeiro encontro oficial com a Polícia Federal. E aí a Polícia Federal falou, eu falei era uma força-tarefa. Envolvia o GAECO, eu lembro que envolvia a Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, em Londrina, nessa força-tarefa e contra o crime organizado. E lá eu levo 2 testemunhas e dou o primeiro depoimento. Eu saí de Londrina escoltado pela Polícia Federal, foi a única escolta que eu recebi, de volta para Santa Catarina. E depois disso, eu tive mais 1 ou 2 contatos com o Ministério Público. E no último contato com a Polícia Federal, com um delegado, que era um delegado que estava se aposentando, acho que até, eu estava muito chateado com tudo, porque a coisa parecia não andar. E, por exemplo, eu queria fazer boletim de ocorrência na Polícia Civil pelas coisas que me tomaram, porque eu levei a minha empresa para Londrina e não tinha mais acesso às minhas coisas. E eu respondia também, porque tinha equipamentos que eram leasings. Eu era fiel depositário. Tem leasings que eu sou cobrado até hoje, executado até hoje pelo Banco do Brasil. E as máquinas ficaram com o Janene, carro com o Janene, enfim. Sei lá o que eles fizeram, se venderam no mercado negro, sei lá o que fizeram, enfim. A Polícia Federal sempre me dissuadia, dizia, não faça, não procura a Polícia Civil, você tem um acordo conosco. Só que nunca era um acordo no papel, era um acordo de boca. Sabe? Então eu tive que realizar o prejuízo. E aí eu lutei ainda para me refazer, usando a empresa de um amigo, produzindo na indústria de outro. E eu fiquei o ano de 2009 nessa luta, produzindo e berrando para tudo que é lado. Falando com esse jornalista, com aquele, mandando e-mail para cá, para lá, eu pulverizei para tudo que é lado, porque alguém vai ouvir. Tem uma ideia? Eu tinha um contrato com a USP em São Paulo para entregar uma máquina. Um dos fornecedores meus se prontificou a emprestar a sede da empresa dele para montar a máquina. A máquina não estava terminada
E órgão público não paga se o equipamento não estiver pronto, não estiver testado, não estiver tryoutado, tudo mais. O dinheiro apareceu na minha conta no Banco do Brasil. No dia que o dinheiro que a USP liberou, que não sei por que liberou aquele dinheiro sem o equipamento estar pronto, né? E o Janene dizia que tinha gente dentro da USP, né? O dinheiro apareceu na minha conta. No mesmo dia que o dinheiro aparece na minha conta, aparece este meu fornecedor exigindo a cobrança dos componentes que ele colocou na máquina. Eu vou até uma agência do Banco do Brasil da cidade de Blumenau, que ele exigiu que fosse na cidade dele, para fazer uma transferência para ele. Com a mesma senha para pagar 20 mil, foi 80 para a conta dele. Sem nenhum comprovativo fiscal contra a minha empresa. Eu fiz queixa em delegacia, nada. O sujeito desapareceu, nunca mais atendeu o telefone. E era o melhor fornecedor. Eles compravam as pessoas. Assim como compraram gente dentro do financeiro da USP. Eu tenho documentos, eu não estou falando da boca para fora, não. Eu tenho documentos da época. Tá? É só fazer uma auditoria e descobrir por que a USP pagou um contrato sem o contrato estar fornecido. E a máquina ficou lá inacabada na USP, porque eu nunca mais coloquei os meus pés lá. Como é que eu vou colocar, no meio de uma perseguição dessa, como é que eu vou colocar os pés numa entidade que se demonstrou corrupta, vendida? Foi um dos institutos dentro da USP. Bom, esta perseguição foi implacável durante o ano 2009. Ainda, tá, o contabilista, quem gerenciava a minha empresa para que eu não aparecesse, foi comigo até a Caixa Econômica Federal para abrir uma conta para minha empresa para continuar recebendo os fornecedores, também na cidade de Blumenau. Por que eles puxavam para Blumenau? Porque Blumenau era reduto do seu Pisolati, deputado Pisolati. Aquele que está escondido lá para o norte, que ganhou um cargo de secretaria no norte, sendo um ex-deputado de Santa Catarina, não sei como é que consegue esses milagres, ele anda para o norte para ganhar uma certa imunidade. Tá? Também está envolvido na Lava Jato. Então, em Blumenau, e o Janene prometeu que usaria o amiguinho dele, deputado de Santa Catarina, um amigo irmão dele, para me perseguir. Tá? Eu abro uma conta na Caixa Econômica Federal, eu não registro senhas de internet. Eu simplesmente assino os papéis, abro a conta. Hoje eu ainda estava olhando a sentença. Primeiro depósito que é feito, eles limpam a conta. Depósito feito por um cliente. Eu disse, opa. Eu vou em cima da Caixa Econômica? Não, foi o senhor que fez. Foi via internet, foi o senhor que fez. Sabe qual é o desespero? Qual é o desespero? Eu entrei na Justiça Federal de Itajaí, pedindo que a Caixa Econômica apresentasse microfilmagens, o IP de quem fez o roubo. A Caixa Econômica apenas disse, foi ele que fez. O juiz aceitou o argumento, me condenou a pagar R$1.000 de custas e mandou para a execução. Bom, chegou o final de 2009, o que eu vou fazer nesse país? Ninguém me escuta, o Ministério Público eu falei, Polícia Federal e tudo mais, eu não sei se eles estão trabalhando. E aí eu sei que no meio do ano eu tinha conversado com aquele delegado, no início do ano eu tinha conversado com aquele delegado, que eu falei que me deu o e-mail do Sérgio Moro. E ele me disse, olha, se isso tiver que andar, como tem aí um crime pregresso, que é o banestado, que eu quebrei a delação do Youssef, que eu contei que ele estava operando. Então ele disse, olha, toma esse e-mail aqui, faça um dossiezinho e mande um e-mail para manda um relatório para esse juiz. Talvez ele se interesse pelo caso porque o Youssef mentiu para ele. Em outras palavras, ele disse isso. Eu agradeci e tudo mais, ele disse, eu lembro como se fosse hoje, eles têm a fé em Deus, né, que é ele que sabe. Como que ele diz, eu não tenho como ajudar. Eu agradeci e tal, mas esqueci. Eu saí, fui embora para os Estados Unidos no final de 2009, porque eu não aguentei. Era perseguição pesada. A gente dormia uma noite num hotel, outra noite no outro, sempre com o coração aos pulos. O que fazer?
Você é sozinho naquela história. Qualquer coisa você é um teórico da conspiração, porque as histórias eram muito escabrosas. Então você fala, você é doente. Ninguém te dá crédito. O que é que a mídia, nesse momento, você não tinha nenhum contato com nenhum jornalista? Ou assim, entre 2008 e até você ir embora para os Estados Unidos, você chegou a ter contato com jornalistas? Ou foi só depois que caiu no colo do Sérgio Moro? Não, tanto que o primeiro a dar alguma coisa, eu acho que foi o Ucho e um jornal do Paraná chamado Impacto. A Veja me entrevistou na cidade de São Paulo, tá? E a Isto É também. Tá? Me entrevistaram com fotógrafo, com tudo que tinha direito, coletaram toda a informação. Eu conversei na época, eu comecei a conversa, mas assim, a coisa não... Com outros jornalistas também, mas a coisa não andou. O que aconteceu? E também, de fato, quem escutasse aquelas histórias naquele momento, hoje com tudo isso da Lava Jato que assustou muita gente, hoje as pessoas têm um pouco mais de facilidade para ver o tamanho da trama. Mas você imagina eu contando essa história em 2008, no Brasil que estava em lua de mel com o Lula e com a Dilma. Você tinha conhecimento de... O Brasil que estava em lua de mel com esses ladrões. Não adiantava eu contar. Eu era um louco, um lunático. E eu não sei como é que eu sobrevivi. Mas eles fizeram a matéria. Só que eu acredito que tenham feito a matéria sim. Mas eu acho que deu gaveta. Porque no ano passado muitos veículos fizeram matéria também e foi parar na gaveta. A Globo, o Fantástico, gravou comigo 3 ou 4 horas no interior de São Paulo pro Fantástico. E foi pra gaveta. Isso tudo você tem documentado? Tenho tudo documentado, porque era a entrevista aqui e o gravador no lado. Sabe? Não, eu não sabia. Se tratando de Brasil, com tudo que eu passei, eu virei cacique juruna, eu andava com um gravadorzinho. E uma coisa que eu queria que você falasse é que... como que ficou, depois que a gente já está com quase 1 hora, e eu queria que a gente avançasse um pouco... quando chegou na mão do Sérgio Moro, que você fez todo o depoimento, que você falou, que você entregou toda a documentação para ele, como que ficou a tua vida nesse momento e o que a justiça brasileira fez para te proteger? Conta aí um pouquinho para a gente. Boa pergunta. Bom, eu mandei um e-mail para o Sérgio Moro, o relato de tudo o que aconteceu, porque eu disse, se não subiu da PF para ele ainda... Vamos fazer isso vindo de cima para baixo. E mandei e ele agradeceu. Ele disse, agradeço as informações. Na época eu ainda questionava, a gente dizia para ele assim, Excelência, se não tenham certeza do que eu estou dizendo, pelo menos arrestem os equipamentos. Por quê? Vai ter ação trabalhista, vai ter o fisco, vai ter todo mundo que um dia vai precisar ser pago. Pelo menos arrestem isso antes que sejam vendidos no mercado negro. E demos até endereço para a Justiça, para a Polícia Federal, dizendo, eles tiraram as máquinas de tal lugar, levaram para tal, construíram parede na frente das máquinas. Tudo que a gente conseguiu através de investigação privada ou de outros meios, a gente mandou para eles. E fotografias e tudo mais. Acontece. Neste momento o juiz responde assim, fulano de tal, muito obrigado pelas informações, não há nenhum óbice que o senhor procure os alegados direitos no cível, e até é importante que faça. Mas aí já não tinha mais tempo, porque eu não tinha feito boletim de ocorrência, não tinha feito nada, tinha perdido os prazos para reclamar apropriação indébita e outras coisas.